Professor Jonathan, tema hoje, inflação. Inflação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o monstro da inflação, né? Primeiro contextualizando, o Brasil ele teve um problema inflacionário muito sério, sobretudo na década de 90, né? Tivemos outros ciclos inflacionários para trás, né? Mas a década de 90 foi aquele caos todo, né? Contando uma historinha particular, o meu pai, à época, no início da década de 90, eu era muito pequeno ainda, mas o meu pai ele era gerente de um supermercado lá em Natal, né? E aí eu me lembro que ele contava que ele tinha que fazer remarcação dos preços dos produtos no supermercado de manhã, de tarde e de noite, né? Amanhecia o dia, o preço do produto era um, de tarde era outro, e antes de fechar a loja, à noite já era um outro preço, sempre subindo, né? Por quê? Porque havia um problema inflacionário, né? Mas o que é inflação, né? O Brasil, o governo brasileiro, a sociedade de um modo geral, mas especificamente o governo, que é quem atua, né, contra a inflação ou para segurar, para conter a inflação, o governo brasileiro ele estabeleceu desde aquela época, depois que se organizou, se regularizou as questões dos preços, o governo brasileiro estabeleceu algumas metas, né? Então todo o projeto de governo em termos econômicos ele privilegia o que eles chamam de meta de inflação. Então a gente vai falar hoje sobre o que é inflação, quais os efeitos disso na sociedade, no nosso bolso, diariamente, né? E os efeitos disso para a tomada de decisão do governo, como é que ele age por causa da inflação, né? Então, primeiro, entendendo a inflação. A gente pode entender a inflação como sendo, conceitualmente, o aumento generalizado do nível de preços de uma economia. Esse aumento ele precisa ser permanente, não pode ser um pico e depois desceu. Ele, para se considerar um processo inflacionário, o aumento dos preços ele permanece por um tempo, certo? Então, o que é o aumento dos preços generalizado? É quando você pega os itens da cesta básica, por exemplo, e todos os itens da cesta básica aumentam de preço, certo? Esse aumento de preço ele vai se dar normalmente por questões de dinâmica econômica, não necessariamente dos custos dos produtos terem aumentado e por isso o preço também aumenta. Às vezes é pura e simplesmente pela dinâmica e pela atividade econômica do país, certo? Às vezes não, às vezes se dá porque, por exemplo, na questão da agricultura, né? Às vezes quando você tem um tempo muito grande de estiagem, o custo de produção é mais alto, o nível de produtividade dos itens é menor. A tal da Então, sazonalidade, né? a sazonalidade, ela, na agricultura principalmente, ela afeta muito fortemente, né, o preço dos produtos agrícolas e, por consequência, os preços do produto da cesta básica. E isso, se permanecer por um tempo, a gente tem aí o que se chama de processo inflacionário. Tá? Então, a inflação é o quê? O aumento generalizado do nível de preços por um período. Esse período ele vai caracterizar o processo inflacionário, certo? Essa é a primeira coisa. Uma outra forma de se entender inflação é um pouco mais técnica, e aí para aqueles que gostam de mexer no mercado financeiro, trabalham até mesmo com a questão de juros, de renda, também tem uma outra forma de entender a inflação. A outra forma de entender a inflação é a disponibilidade de dinheiro no mercado, né? O que é, no final das contas, o que é o dinheiro? O dinheiro é um produto. O dinheiro é um produto, certo? A gente troca, normalmente a gente trabalha, recebe o dinheiro como sendo produto do trabalho, certo? E esse dinheiro a gente vai para o mercado e compra as coisas. Mas no final das contas, o dinheiro também é um produto. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente está no moderno trocando produto por produto, só que o produto é o dinheiro por outros produtos que a gente vai consumir, né? Então, quando a gente tem muita disponibilidade monetária, ou seja, quando tem muito dinheiro circulando, o que vai acontecer com o preço do dinheiro? Ari, se você tiver 1.000 camisas, se você for vender uma camisa, você vai vender ela barato ou cara? Barato, porque você tem muito dela, certo? Se você tiver 2 camisas e precisar vender uma, você vai vender caro, porque você só tem 2. Então vamos transformar isso agora na analogia do dinheiro. Se você tem muito dinheiro circulando, o valor do dinheiro vai para onde? Para baixo. Por quê? Porque tem muito. Se tem muito, a gente valoriza menos. Se você tem pouco dinheiro circulando, o preço desse dinheiro sobe. Onde é que entra a inflação nisso? Na quantidade de dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro, o valor do dinheiro cai.
É o mesmo efeito de quando sobe o preço de todos os produtos. O valor do dinheiro cai. Por quê? Porque eu compro menos produtos com a mesma quantidade de dinheiro. Se o valor do dinheiro cai, ou seja, a mercadoria dinheiro perde valor e as outras coisas não, eu tenho também um processo de inflação. Então a inflação, ela é um monstro por quê? Porque ela tira o poder de compra da pessoa, do indivíduo. Então se o processo inflacionário ele está existindo, se existe uma inflação, essa inflação ela vai diminuir o meu poder de compra, o seu poder de compra, o poder de compra de todos os indivíduos da economia. Então, isso é o conceito de inflação. E por que ela é tão ruim? Porque ela tira dinheiro da gente, né? Então, ela prejudica os consumidores, prejudica a reboque, né? Em seguida, vai prejudicar também a economia de um modo geral, certo? Então, a inflação ela precisa ser controlada. E como é que o governo controla a inflação? Porque quem pode controlar a inflação é o governo. A gente, enquanto unidades consumidoras, a gente não tem como controlar a inflação, mas o governo tem. Então, como é que o governo controla a inflação? Fazendo o que se chama de política fiscal ou política monetária, certo? O principal de todos é a chamada política monetária, que aí vai atacar aquilo que a gente estudou na outra semana, que é a taxa de juros, a Selic. Então, o que é que o governo faz? Quando a inflação está acima da meta, né, do que o governo espera ter de inflação, porque ela precisa ser controlada, certo? Quando a gente está acima da meta da inflação, o que é que o governo faz? Aumenta a Selic, a taxa básica de juros. Para quê? Para diminuir a disponibilidade de dinheiro circulando. Porque quando você aumenta a taxa de juros, a tomada de crédito, né, os empréstimos e financiamentos, eles diminuem. Por quê? Porque o preço do dinheiro subiu lá por meio da taxa de juros. Uma vez que isso acontece, tira-se dinheiro de circulação e se estabiliza a disponibilidade monetária e por isso você controla a inflação. Essa é a principal forma que o governo usa para controlar a inflação, por meio de política monetária. A outra forma é por meio dos títulos da dívida pública, né? Quem tem dinheiro aí aplicado, investido no mercado financeiro, sabe bem disso. Quando você compra, por exemplo, Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro ao governo, né? E o governo está, ao mesmo tempo, tirando dinheiro de circulação quando você dá dinheiro para o governo emprestado. Lá na frente ele paga, né? Mas ele tira, naquele momento, dinheiro de circulação. E isso diminui a disponibilidade de moeda, a disponibilidade de dinheiro do mercado, e isso faz com que se mantenha o controle inflacionário. Então é isso, a inflação ela é um monstro, mas ela não é tão difícil de se entender. Basta a gente entender que é isso, a questão da quantidade de dinheiro disponível no mercado e o aumento do preço generalizado dos produtos na economia, tá bom? Então até a próxima semana com um novo tema.